Falando em Tarcísio, ele confirmou ontem que vai realmente no evento de Bolsonaro, né? Que Bolsonaro anunciou que fará aí um evento para apresentar sua defesa, quer se reunir com a população. E o governador paulista disse que vai participar dessa manifestação a favor de Bolsonaro na Avenida Paulista. Em entrevista à CNN, Tarcísio disse que será uma manifestação pacífica a favor de Bolsonaro, e ele falou: e estarei ao lado dele como sempre estive. Essa confirmação, hein, ô Josias, de Tarcísio, nesse ato de Bolsonaro, o que pode pesar contra Tarcísio, hein? Há momentos na vida, Fabíola, em que a pessoa precisa agir. É assim na política, é assim em todo o resto, na vida, de forma geral. E o Tarcísio de Freitas, ele está diante de uma necessidade de agir. Ele precisa tomar uma decisão que não é uma decisão banal, do tipo que a gente toma quando vai ao restaurante, e escolhe se vai tomar água com gás ou sem gás, se o café é com açúcar ou com adoçante. Não. O governador está sendo intimado pelas circunstâncias a decidir se ele deseja ostentar uma biografia com golpe ou sem golpe. Essa é a decisão que o Tarcísio de Freitas precisa tomar. E ele fez movimentos que são contraditórios, que confundem a plateia. Pelo menos dois movimentos contraditórios foram adotados pelo governador. Num, ele exonerou de uma estatal paulista, uma estatal de tecnologia, chama Prodesp. Ele exonerou o major Ângelo Martins de Nicole, que é um major que está enrolado nesse inquérito sobre a tentativa de golpe conduzida pelo Bolsonaro. E no outro lance, o Tarcísio confirma a sua presença nessa manifestação pró-Bolsonaro, que está marcada para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Quando exonera o major suspeito de golpismo, o Tarcísio de Freitas se associa aos brasileiros que estão horrorizados com o que o Brasil poderia ser, o que poderia existir no Brasil se tivesse se confirmado aquela virada de mesa pretendida pelo Bolsonaro. Mas quando ele mantém um pé na canoa do Bolsonaro, aderindo a esse ato da Avenida Paulista, e faz isso com grande ênfase, né? Vai ser uma manifestação pacífica a favor do presidente, ainda chama o Bolsonaro de presidente, eu vou estar ao lado dele, como sempre estive. Quando faz esse gesto, o Tarcísio de Freitas soa como se ele vivesse num país alternativo, um país quase tão absurdo e inimaginável quanto o da fantasia golpista do Bolsonaro. É um Brasil fictício, em que nada aconteceu. Então, o Tarcísio ele precisa se conscientizar de que ele pretende ser, pelo menos, um candidato potencial à presidência da República em 2026. E se ele se predispõe a acreditar que o Bolsonaro e os cúmplices dele, inclusive os cúmplices militares, que eles não têm nada a explicar, que esse inquérito não faz sentido sobre a tentativa de golpe e tal, aí ele se associa a uma farsa que nem um autor mequetrefe de novela se ousaria assinar, para não passar como um lunático, né? Então, ele precisa decidir se ele vai continuar vinculado ao Bolsonaro ou se ele vai se conectar até para. Se ele se considera um conservador, tem um pedaço do eleitorado brasileiro conservador que está buscando alternativas a essa maluquice do Bolsonaro. Agora, se ele demora muito a se desligar do Bolsonaro, pode ser que ele não encontre nem a tomada quando ele resolver conectar o seu futuro político a esse conservadorismo mais sóbrio e sem esses curtos circuitos dos escândalos do Bolsonaro. Então, o Tarcísio está demorando muito a tomar essa decisão, Fabio. Ele pode haver aí um prejuízo político para ele. Se é que ele tem ambição, se é que ele pretende ter um futuro político, ele precisa decidir. A biografia dele vai ser com golpe ou sem golpe? Essa decisão ele está demorando a tomar. Ele erra,
o Sakamoto de ir nesse encontro de Bolsonaro? Ou é como ele diz mesmo, né? Estarei sempre ao lado de Bolsonaro, e ele quer marcar essa presença e quer marcar, né, essa posição dele, inclusive, em defesa de Bolsonaro, porque ele ir a este ato significa ele dizer, defender Bolsonaro de tudo isso, né? De uma série de acusações contra Bolsonaro e que estão na Polícia Federal, na verdade, né? Então, para o governador Tarcísio, né, como até eu tinha comentado ontem, é muito difícil ele saltar fora disso, né? Até porque o voto não pertence puramente ao Tarcísio. O Tarcísio foi eleito na esteira do Bolsonaro. Você vai pegar a votação do Haddad em São Paulo, foi igual a do Lula. Você pegar a votação do Tarcísio, foi igual a do Bolsonaro. Então, o Tarcísio, ele tenta construir a luz própria dele, mas ele sabe que ele é tributário ainda ao bolsonarismo, né? Ele se elege graças ao interior de São Paulo, não à capital, mas ao interior de São Paulo, né? Que substituiu, que era uma fortaleza tucana e hoje é uma trincheira bolsonarista no país, está o interior de São Paulo. Então, o Tarcísio sabe disso, sabe que ele não tem força sozinho hoje, né? Ele tem a força da pena, da caneta, né? Entregue a ele pela democracia por ter sido escolhido pela maioria em São Paulo. Mas ele sabe que ele não tem essa força sozinho. Se o bolsonarismo resolver abraçar um outro candidato em 2026, ele pode se dar mal. E se o bolsonarismo virar as costas para ele na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele vai se dar mal. O bolsonarismo, vez ou outra, se une à oposição para dar um susto no Tarcísio, na Lesp, né? Então, o Tarcísio sabe disso. Então, o Tarcísio fica entre a cruz e a espada o tempo inteiro, né? É óbvio que ele tem um pensamento mais democrático do que o Bolsonaro. A gente entrevista o Tarcísio, a gente sabe que ele é, mas ele, ao mesmo tempo, ele é tributário do bolsonarismo e ele acaba abraçando, né? Abraçando o Bolsonaro. E neste caso, o que vai acontecer? Ele vai para a Avenida Paulista e corre o risco dele abraçar uma manifestação claramente golpista, porque por mais que o Bolsonaro esteja com medo, dizendo, olha, não tragam faixas criticando ninguém, tradução, não traga faixas pedindo a prisão de Alexandre de Moraes, o fechamento do Supremo, a destruição do Congresso, a destituição de Lula, como tem nos protestos bolsonaristas. Ou seja, o Bolsonaro pediu não faça isso para não piorar a situação dele. Eu acho muito difícil não haver isso, ainda mais puxado pelo próprio Bolsonaro, que quando se empolga, fala bobagem. Então, o que acontece? Corre o risco, no domingo, do Tarcísio, que é tributário do bolsonarismo, que precisa ir lá pagar o pedágio, né? Ele corre o risco dele sair no domingo sendo criticado por ter apoiado uma manifestação claramente golpista. E aí fica complicado, porque uma coisa é o Tarcísio ter apoiado Bolsonaro e o Bolsonaro apoiado o Tarcísio num momento diferente. Agora, mais de um ano depois dos atos golpistas, com a investigação da Polícia Federal no momento onde está, o Bolsonaro não é apenas o ex-presidente do Brasil e líder de uma multidão a mais conservadora ou a extrema-direita, né? Não, Bolsonaro também é investigado por golpe de Estado, né? Ele está no meio de uma investigação de golpe de Estado. E isso pode colar no Tarcísio, que não está. Não estou falando que o Tarcísio vai ser investigado, mas essa imagem pode colar no Tarcísio. É claro que, no final das contas, golpista e genocida valeram muito pouco para a eleição do Bolsonaro. Ele não perdeu muito voto por causa disso. Ele perdeu porque ele foi chamado de pai da fome. Ele foi colado outras imagens nele. Pai da fome, doutor do desemprego, bolso caro com a inflação. Isso tirou voto do Bolsonaro. Então é isso que os políticos ficam vendo. Falam, ó, como o Bolsonaro golpista talvez não pegue, isso aí também não vai pegar. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite, porque ainda falta muita coisa a Polícia Federal descobrir, e é muito ruim para o Tarcísio, neste momento, se vincular ou entregar o capital que ele está tentando construir, né, para ser degolado em praça pública, se o Bolsonaro falar